Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje falando sobre mentalidade de prosperidade, mindset de prosperidade. O que é isso, né? Como é que faz para a gente chegar a ter um padrão mental que realmente faz receber um fluxo de vida intenso, vida na forma de bons relacionamentos, vida na forma de dinheiro, vida na forma de alegria, de sensação de segurança. E boa noite a todos que estão entrando aí. Doutora Mara Jesus, BMJ Jesus, seja bem-vindo. Marcelo, Maria, Josiane e Cedar, seja todos muito bem-vindos. Então, a Josiane de Alpinópolis, Minas Gerais, seja bem-vinda. Josiane, Tiago Costa, daqui de Goiânia, daqui do Goiás, como dizemos aqui. Quem está chegando agora, de onde está falando, de onde nos acompanha, escreve aí nos comentários, por favor. Eu gosto de saber da onde vem essa galera que curte o autoconhecimento, que curte a percepção quântica de realidade, que curte o pensamento fora da caixinha. Quero saber se você está comigo em deixar a mente expandir fora da caixinha. Quem está comigo aí, por favor, comenta alguma coisa aí. Porque hoje a percepção que eu vou trazer, ela vai possibilitar a abertura de um caminho. O caminho não é percorrido todo de uma vez, mas na hora que a gente enxerga o caminho, a gente pode ter muito mais eficiência na caminhada. Então, tá. Boa noite, doutor. Sou filho da Luciana. Bruno, seja bem-vindo. Bom te ter por aqui. Que legal. Marcelo de Goiânia. Bragança Paulista, Léo Lima, seja bem-vindo. Bom demais ter vocês aqui. Anne Kunz, Goiânia. Marcelo, estou junto. Bora, Marcelo. É isso aí. Vamos pensar fora da caixinha. Então é o seguinte, a mentalidade é o padrão vibratorial que tem um polo positivo e um polo negativo, que gera um destino diante de alguma área da vida da pessoa. Então, o mindset de prosperidade, ele é um mindset que abrange todos os outros. Mas nós temos mindsets, mentalidades relacionadas ao relacionamento de casal, relacionado ao vínculo com o trabalho, relacionada com a nossa percepção como pais, relacionado à nossa perspectiva artística de realidade. Então, são crenças. O mindset, ele é nutrido pelas crenças profundas, nutridos por uma base que vem das vivências da infância e principalmente do transgeracional, ou seja, as vivências dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós,
trazendo para a gente conteúdos que acabam nos oferecendo um mindset, uma mentalidade, diante das várias áreas de atuação. Legal. A mentalidade, ela tem aproximação com a teoria da atração. Pensamento, energia, matéria. Eu colocaria aí o informação, energia e matéria. A lei de atração, ela é uma lei que ela é universal. A mentalidade é a característica em mim que vai interagir com essa lei universal que vai me trazer um resultado. Nós vivemos na ilusão da separação, como se nós estivéssemos separados do todo, mas é uma coisa só. Então as pessoas que se aproximam de mim, os acontecimentos, a minha experiência diante do relacionamento, do trabalho, do dinheiro, gera um destino. E aí eu vou... Oi, Renata, tudo jóia? Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Kessia, Luz Nayara Lima. Que legal, a minha irmã chama Luz. Eu tenho uma irmãzinha adolescente, temporona, chamada Luz Liz de Alá Untar. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Marli está trazendo. Primeira vez que assisto seu vídeo. Você está falando sobre o quê? Estou falando sobre a mentalidade de prosperidade. A mentalidade que vai gerar uma prosperidade, uma plenitude. O que é a prosperidade para mim, né? Assim, por favor, coloquem aí o que você acha para você que é prosperidade. A prosperidade seria necessariamente a quantidade de posses, dinheiro? Sim, e também. Eu vejo que a prosperidade pode ser vista na parte econômica, financeira, empresarial, mas ela também contempla outras áreas de importância na nossa vida. Então, uma pessoa próspera, que tem dinheiro, mas não é feliz no relacionamento que vive, não é uma pessoa próspera. Uma pessoa que tem um alto título, ou seja, PhD, mas os resultados financeiros não são ao nível, não é uma pessoa próspera. Então a prosperidade tem a ver com a nossa capacidade plena de agir diante dos nossos desejos futuros, dos nossos sonhos, da nossa missão de vida, que é algo que sempre tem que ser refletido, na missão de vida. Então, quando a gente estabelece essa missão de vida, esse tipo de vida que você quer levar, você sonha e deseja ter um bom relacionamento, você sonha e deseja ter dinheiro, você sonha e deseja ter a liberdade de viajar para onde quiser, de comprar um item, um carro, um apartamento, né, ter aquela casa ou seja lá o que for. E deixa eu ver o que vocês estão conversando aqui. Ser próspero, tanto financeiro, também solidário. Muito interessante. Não, prosperidade é todas as áreas da vida.
e não apenas a financeira. Excelente, obrigado. Rio, Josi, Tuiu. Entendi, verdade, todo mundo tem a ver comigo. Uhum. O Marli, Marli. E o Day Anders, boa noite, seja bem-vinda. Então, ser próspero é ter plenitude, curtindo o seu propósito de vida. Exatamente, curtindo o propósito de vida. E esse curtir a caminhada com um objetivo sabido é realmente dependente de alguns fatores que geram um mindset mais profundo e inconsciente, que aí entra no mindset familiar. Então, dentro dessa minha caminhada na minha vida profissional, eu vou compartilhar com vocês como foi isso, que quando eu formei no final de 2005, então eu ganhava 1.000 e pouco dando aula particular nas horas vagas da faculdade, né? Então eu formei, vim para Goiânia, aí aqui já ganhando uns 6 mil reais, e aí o dinheiro sobrou bem uns 4 ou 5 meses só. E logo depois eu já estava com um monte de dívidas e parcelas. E a relação com o dinheiro sempre foi extremamente difícil. E dentro do processo que eu vim me tratando, eu consegui perceber uma fidelidade ao sistema familiar, a um mindset da minha origem árabe. E esse mindset era o seguinte, que ter riqueza, ter dinheiro, e isso se refletiu na vida, né, de todos os descendentes, significava, né, ter dinheiro significava necessariamente ter que lutar por uma terra. Ter dinheiro era ter terras. Ter terras significava necessariamente lutar, matar ou morrer por aquelas terras nas guerras, nas indas e vindas das guerras do Líbano. E sem uma ideia consciente disso, eu me fidelizava a esse sentimento com sensações de medo, de sintomas físicos, palpitação, que vinha de uma forma inconsciente toda vez que eu me imaginava rico, né? Porque na verdade eu nasci numa família de classe média e a mentalidade que eu recebi tinha muito desse discurso. Então, dos perigos do dinheiro, os perigos contra a honestidade, os perigos contra a perdição do caminho do caminho espiritual, né? O dinheiro como uma perdição do caminho espiritual. Quem se identifica com isso, comenta aí, fazendo favor. Porque nossa consciência ela é totalmente baseada nos conceitos da infância. Não totalmente, né, em partes. Totalmente ampliaria o passado familiar, que é o que a gente realmente acaba acessando na constelação familiar.
E esse mecanismo que acontecia em mim, eu sentia um medo da riqueza, por isso eu, né, tinha formado médico, estava trabalhando bem, então eu tinha que ganhar, eu ia ganhar de qualquer maneira muito dinheiro. A minha capacidade de entrega, de vida, de benefício às pessoas, foi grande desde o princípio, então eu ia receber por aquele dinheiro, mas porém um medo inconsciente da riqueza, de ter dinheiro, de possuir dinheiro, fazia com que eu simplesmente torrasse tudo sem saber com o que, né? Então, quem se identifica com isso, comenta aí também. Não vale mentir, não. Quem se identifica com essa questão da sensação de desonestidade que os ricos trazem, né? Prosperidade seria alcançar harmonia em todas as áreas da vida. Não dá para mensurar, depende de cada um com seus anseios. Legal, obrigado pela participação. F. Juliano Borges. Então, eu concordo. Eu mensuro, né? Cada um vai ter um jeito de mensurar a prosperidade. Mensuro através do grau de satisfação que eu consigo encontrar no meu dia a dia, com o grau de prazer que eu consigo encontrar no meu dia a dia. Então, continuando o relato, né, então deixa eu até... Espera aí. Deixa eu ver os outros comentários aqui. A Josiane está trazendo: eu sinto muita palpitação, mesmo eu sendo uma motivadora de mulheres, diria uma treinadora de mulheres. Legal. Então, o corpo, Josiane, ele nos diz muita coisa, entende? Então, a gente sempre tem que aprender a escutar o corpo. Então, sempre que eu tenho um sintoma, eu me pergunto, por que eu estou tendo esse sintoma? Ou sempre que eu tenho, que algo de ruim me acontece, ou um adoecimento, ou uma perda financeira mesmo, ou algo que eu tento que não dá errado, que dá errado, né? Eu me pergunto, por que é que eu estou querendo viver isso? O que dentro de mim ainda me faz determinar um destino de sofrimento nessa área? E esses dias eu até encontrei mais um que eu não tinha que eu não tinha tratado, que eu não sabia. Tava com umas espinhas, né? E tinha um braço assim, eu falei, gente, mas para que essas espinhas estão aqui? Por que é que eu preciso ainda ter espinhas? Aí eu lembrei, me veio na mente na hora, assim, na minha adolescência, eu lotado de espinho, e aquela vergonha, e era algo que depois que passou aquela época eu não fiquei lembrando mais disso, né? E hoje eu lembrei que foi algo que eu nunca fiz um movimento voluntário de olhar e incluir, tá bom, tá tudo bem que eu tenha tido um monte de espinhas, né? Então, voltando para os comentários. Inclusive vivi uma guerra uma das guerras no Líbano. Me vi assim agora. Interessante, Larissa. Essa vivência, ela com certeza traz para você muitos conteúdos que precisam ser olhados de uma forma específica, que é disso que a gente está falando agora, sobre o mindset, sobre a mentalidade, sobre o jeito de enxergar as coisas e a energia que isso emana. A informação que se converte em energia, que logo se converte em matéria. Desde criança foi assim, hoje vejo que posso ter dinheiro, ser feliz e ajudar. Que legal, Carmen, parabéns pela descoberta, pelo entendimento. E o que acontecia comigo? Naquele momento, por mais que eu também tinha a cabeça aberta de querer e receber o dinheiro, o sintoma vinha. E aí, quando eu fui constelar o sintoma, o constelador colocou uma pessoa para me representar, outra pessoa para representar o sintoma, ou que seja, aquele medo que eu estava sentindo, que na verdade
ela colocou para representar, e a demanda, né, de uma constelação, ela é sempre um problema. Então, quando você vai levar um problema para constelar, você não vai pegar o mais ou menos, você vai pegar o maior dos problemas, né? Aquilo que mais incomoda na vida. E naquele momento, o que mais me incomodava era a dificuldade financeira que eu vivia, apesar de ganhar bem. E aí, quando se abriu a constelação, o constelador colocou uma pessoa para representar a mim e outra pessoa para representar a dificuldade financeira. E na pessoa que representa a dificuldade financeira, representa a causa da dificuldade financeira, representa a solução para a dificuldade financeira e representa também a pessoa de quem o cliente, né, que no caso era eu, toma ou se relaciona tomando dificuldades financeiras. Ok? Então, apareceu, né, nessa constelação essa questão, e ali eu identifiquei aquela pessoa como sendo o meu avô paterno, exatamente o que é libanês. E ele olhava para mim, o representante, com algum temor. E aí naquele momento eu me lembrei que ele recusou ter riqueza quando ele não aceitou receber gratuitamente uma grande parte de terras lá do Mato Grosso, porque ele simplesmente não aceitou. Isso era uma história, né, que a família sempre contava. Outras pessoas da mesma época que ele, que aceitaram grandes porções de terras, ficaram muito ricas, milionárias, né, porque a terra que eles dividiram na época é terra urbana hoje, né? Então, e tinha essa história. E então ficava aquela história de que o meu avô não teve cabeça, ou seja, não teve inteligência financeira ou mindset, talvez, para ter pego aquilo e, né, hoje a gente estaria muito bem. Era um raciocínio, um mindset, uma relação com o meu sistema familiar que acontecia em um nível muito mais inconsciente do que consciente, que me fazia, em fidelidade a ele, também recusar ter. E nos movimentos de constelação eu pude perceber que o que ele fez foi exatamente movido por essa mentalidade que eu expliquei. Do medo da riqueza, de ter terra, seria necessariamente ter que lutar, talvez para defender essa terra, algo que veio muito mais da história familiar da guerra. E ele preferiu o quê? A segurança da família. Então, eu, na minha mentalidade infantil, julgando, quando na verdade a grandeza da atitude dele em recusar aquela riqueza para proteger e se dedicar à família, fez toda a minha estrutura familiar mato-grossense, que é lá, e me deu vida. Ele cuidou muito bem da família. Então, quando nós estamos fazendo uma busca ativa desses mindsets herdados de escassez, é necessário que nós tenhamos a sabedoria de realizar o processo terapêutico. O que é o processo terapêutico? O processo de inclusão, o processo de integração das coisas que estavam separadas. E esse processo terapêutico eu vou explicar para vocês. Como que é que a gente precisa reformular o olhar. O que é que o que é que o constelador me orientou a dizer e a mudar dentro de mim diante do meu vô, né? Diante da imagem dele, ele já é falecido, né? Ali há informação no campo
do que ele representa para mim. Então, mas antes de explicar para você essa mudança de chavinha, eu vou ler os comentários de vocês, que para mim é muito importante a participação de vocês, tá bom? Eu tô aqui para vocês, eu quero falar o que vocês quiserem saber, entendeu? Então, fala para mim o que você quer saber. Eu, infelizmente, nunca dei muito valor ao dinheiro, porém, ele sempre foi escasso para mim e para minha família. Por muitas vezes fez muita falta, inclusive. Ô, Vitória, eu sei bem do que você está falando, viu, menina? Com certeza. E aí, ainda tinha uma imagem da minha infância e adolescência das dificuldades financeiras dos meus pais, né? Que, na verdade, também estavam relacionados com todo essa base sistêmica nas gerações anteriores, né? Então, achei o perdão, eu também. Aos 5 anos já vivi o inferno de partilha de herança. Quando o meu avô faleceu, triste, cresci querendo um lar simples, mas cheio de amor. Olha que interessante, Reinildes. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a todos vocês que estão comentando. É muito importante para mim que vocês comentem, me digam o que vocês pensam disso, o que vocês querem saber. A nossa discussão fica muito mais rica, eu preciso de vocês nesse ponto. E em vários outros pontos, eu estou aqui para vocês. Então, existia em mim também um mindset, uma mentalidade, um conteúdo gerador de destino, que era o seguinte: ou eu dedico à família, é exatamente esse mesmo que você descreveu aí, viu, Renilson? Ou eu me dedico à família, ou eu fico rico. Ou eu trabalho muito, muito, muito para conseguir ficar rico. Ou seja, então como eu dedicava muito à família, estava muito justificado tá devendo, entende? E aí isso gera um destino, que na verdade ele é muito mais num sentido quântico de formação da realidade do que o que eu digo que eu quero fazer, entendeu? Ou o que eu me proponho a fazer. Então existe um fluxo de vida que vem da onde? Que vem da nossa abertura a receber a experiência passada, presente e futura dentro de si, sem reservas, sem dores, sem julgamentos. Facinho? Facinho não. Eu convivi com pessoas ricas por muito tempo, levei rasteiras e tenho traumas e medos de pessoas com dinheiro. Lívia, obrigado pela participação. Isso é uma crença que fica, viu, Lívia? Mas o que acontece? O universo, Deus, ele não comete erros. Ele simplesmente não só permite, mas ele determina que tudo aconteça como está acontecendo. Entendeu? Então, existe algo dentro de você que necessita ou deseja, né, levar rasteira por algum motivo. Assim como eu tive dezenas e dezenas de prejuízos que não precisava ter. Que apareciam prejuízos, né, para eu ficar devendo mesmo. Então, agora mais do que nunca, você tendo a crença, a mentalidade de que as pessoas te dão rasteira, principalmente as ricas, você não vai se relacionar com elas, muito menos financeiramente, e ainda vai atrair para você pessoas que dão rasteira. Olha a responsabilidade que nós temos dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade, do mindset formado diante de uma circunstância, diante de um acontecimento da vida, diante de uma situação, né? Eu passo muito mal, é horrível, calafrios. Doutor, eu sempre falo que não quero ser rico. Apenas ter uma casa boa, um carro e viver em paz. Então, a gente, Orlando, obrigado pela participação, amigão. Esse é o cara, eu gosto demais de você. Está sempre presente no nosso grupo de constelação presencial, que é toda quinta-feira à noite aqui, em Goiânia.
né, onde a gente faz as constelações em grupo. Eu faço as constelações com bonecos também, por via Skype, inclusive. Se alguém interessar em fazer constelação, me chama no direct. E dia 22, galera, vai ter uma aula ao vivo que eu estou realizando para um grupo fechado. Então, quem quiser participar, é uma aula onde eu vou trazer 4 macetes, 4 segredos do uso da meditação sistêmica para ganho de alta produtividade. Então, essa aula vai ser uma aula um pouco mais comprida, então a gente vai fazer ela fechada, transmitida pelo YouTube. Para você participar, você precisa de um link. Então, para ter esse link, você precisa se inscrever. Então, depois que terminar a live, vai lá na minha biografia, tem um link lá, você se inscreve com o seu e-mail. E aí o link dessa aula do dia 22 de outubro, às 20 horas, vai chegar no seu e-mail. E aí você vai clicar nesse link e vai assistir conosco, vai participar ao vivo. É uma aula semelhante a essa que a gente dá aqui, porém vai poder ter mais tempo, e eu vou trazer esse material que eu bolei, que eu criei, que facilita o processo de ressignificação. Porque, gente, o que de pessoas que chegam para mim e falam: doutor, eu tenho que tratar minha questão com meu pai. Ou seja, a pessoa sabe que os ressentimentos que tem do pai está atrapalhando, mas não conseguiu fazer um processo de ressignificação dentro de um ponto onde aquela dificuldade não deixa de acontecer. Aquele sofrimento autorrealizado não deixa de acontecer, né? Então, a meditação sistêmica, que é o assunto que nós vamos falar nessa aula ao vivo do dia 22, ela é uma ferramenta que a gente usa diariamente, 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos. Eu faço até 1 hora, até um pouco mais às vezes. Então, eu vou explicar como que é o uso da meditação sistêmica nessa aula, tá? Então, quem quiser participar, para não perder a vaga, tem que se inscrever logo, tá? Vai lá no perfil, na biografia, e clica no link depois que terminar a aula. Então, eu estava falando aqui pro Orlando, ele falou: doutor, eu sempre falo que não quero ser rico, apenas ter uma casa boa e um carro e viver em paz. Então, tudo que a gente pede para o universo, ele nos dá. Então, se você tem essa mentalidade, não tem nenhum problema nela. Não há problema. Nós não estamos falando aqui, de forma alguma, de certo ou errado. Nós estamos falando aqui de escolhas. Porque antes da gente saber as opções de escolha, meu Deus, tivemos uma tragédia aqui, o celular caiu. Trocar esse clipezinho depois aqui. Então a gente não está falando aqui de certo e errado, a gente está falando de caminhos. Só que enquanto eu não sei que o caminho existe, eu estou seguindo um caminho que eu acho que tem que ser ele, entendeu? Eu acho que essa grande sacada em mim veio, sabe quando? Espera aí. Quando chegou um tarde, Paulo Vieira, que eu fiz o curso de formação em coaching integral sistêmico, né? Falando brincando, o cara é top demais. O coaching integral sistêmico me trouxe um mindset que é de vida extraordinária, de vida sem limites de capacidade. O raciocínio é super simples. Alguém já conseguiu fazer o que você quer fazer? A pergunta anterior a essa é: o que realmente, se você tivesse
a capacidade de ter, de ser qualquer panorama. Aí a gente fica, né, a gente se libera um pouco, né? Porque na verdade é difícil. As primeiras vezes que pergunta isso, a gente vai até um ponto, a segunda vez que pergunta, a gente vai um pouquinho mais. Mas então a gente percebe que algo que seria a vida dos meus sonhos, que eu nunca imaginei que eu seria capaz, eu trago. E na hora que eu trago, é feita essa pergunta: alguém já conseguiu isso? Já, é algo possível de ser conseguido. Então você consegue também. Então, deixou o quê? Ou seja, a meta, o sonho, aonde chegar, é mais claro e alcançável. E o como vai acontecendo em um fluxo extremamente natural, quando você sabe o que você quer. Então, essa mentalidade extraordinária de realidade foi uma grande abertura para mim de possibilidades, porque eu ainda pensava no cabresto, né? Eu escutei um primo falar, na época eu até acreditei. Ele falava assim, não, ele tem loja no interior. E aí, não, ele falava assim, falou uma vez, nem sei se ele continuou falando depois, mas para sobreviver no mercado é só você dar conta de cobrir as parcelas. O tamanho da dívida não importa não, porque não tem jeito de não dever. Toda hora está devendo, toda hora está devendo. Então você faz pazes com a dívida e vai pagando os juros. Então, naquele momento eu nem sabia o que dizer disso, eu não tinha nada a ver com empresário, era uma época, né, acho que eu não tinha nem formado ainda, eu acho. Então, mas eu até acreditei naquilo, mas na verdade depois eu vim pensando que era mais uma mentalidade dele, uma crença absoluta dele, que fazia ele não conseguir sair da dívida, né? Então faz parte da construção de um mindset próspero, eu saber onde eu quero chegar, sonhando longe, sonhando alto, sem miséria de sonhar, entendeu? Mas aí pode vir um pensamento assim, nossa, mas dá um trabalho, né? Nossa, mas vai dar um trabalho fazer tudo isso, né? Imagina, o Instituto Luz na Consciência, ele tem um projeto de alcançar o mundo inteiro. E é um projeto de expansão das terapias integrativas, da constelação familiar, de toda essa descoberta da minha vida inteira que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, sonhar isso foi fácil. Conceber isso real foi muito mais difícil. Só que eu só fui conceber isso real na hora que eu consegui me alinhar com a origem dessas crenças profundas, que nesse caso, nessa constelação, me mostrou o vínculo com a minha origem árabe e com o meu avô. E qual que foi o pulo do gato? Qual que foi a ressignificação que me possibilitou, mesmo tendo essa origem, e hoje eu percebo que da minha família de origem, a maioria das pessoas não tiveram prosperidade, mesmo, né? E muitas vezes a gente teme por ser excluído no caso de ter riqueza. Então é um sentimento de culpa que fica. E no meu caso vinha acompanhado de um sentimento de medo. Toda vez que eu tinha a possibilidade, por exemplo, de empreender, de fazer algo grande, eu ficava inseguro, com medo, querendo só aquele salarinho do emprego fixo e tal. E quando o constelador colocou a mim, fica o representante, fica próximo, e o meu avô, que traz toda essa rejeição à riqueza em prol da família, da casa. Quem assistiu o começo da live está entendendo o que eu estou falando. Se você não assistiu, eu contei no começo sobre essa
experiência do meu avô diante do dinheiro e que trazia o reflexo da origem árabe, onde ter dinheiro e posse significaria correr perigo. Então eu tinha um sentimento de medo toda vez que eu tinha uma possibilidade de crescer financeiramente. E olha só, como eu não consegui conter o meu processo de crescer financeiramente, profissionalmente, então para eu não crescer financeiramente eu precisava acabar com tudo, né? É aí que era sempre tudo atrasado, tudo devendo, e multa, e juros, e isso, e não sei aquilo, né? Então era um ladrão ali de dinheiro que precisava correr por ali. Eu desejava perder aquele dinheiro para não ter riqueza. Porque a minha vida profissional evoluía cada vez mais, eu ia ganhando cada vez mais. E confesso que nos últimos 3 anos eu dobrei, né, assim, os meus rendimentos, justamente por ter vindo modificando mais profundamente o meu mindset diante do dinheiro. Então, a virada de chave da ressignificação, que foi o que o constelador falou para eu falar para o meu avô, foi o seguinte: vovô, eu reconheço o seu valor, eu desisto de te julgar por isso. E ao mesmo tempo, ele colocou para representar os meus bisavós que viveram a guerra. E eu disse aos meus bisavós: eu sinto muito se vocês correram perigo com a riqueza. Por amor a vocês, eu me senti em perigo também. Eu desisto de temer, eu desisto de considerar indigna a história de vocês, seja na não prosperidade, ou seja na guerra, ou seja na morte. Porque o processo de exclusão que gera um trauma pode acontecer por algo que eu não gosto, não quero, algo que é abominável, né? Por exemplo, uma situação de violência, por exemplo, uma situação de traição, uma situação de golpe, né? São coisas abomináveis e acontecem no nosso sistema familiar. Abuso sexual na infância, na vida adulta, estupro, né? Acontece no sistema familiar de alguém. E a exclusão dessa pessoa, de ser considerada indigna daquele destino, acaba sabotando o nosso próprio destino. Então a dó que eu tinha dos meus bisavós por ter vivido a guerra, o sofrimento da morte de muitos familiares por guerra, fazia com que eu tivesse o mesmo medo que eles tinham na época. Eu estava emaranhado quanticamente, ou seja, de forma atemporal, a história de sofrimento dos meus bisavós na guerra. Olha que interessante. E eu confesso que foi a partir dessa constelação que tudo mudou no que diz respeito à minha abertura para o dinheiro, para a riqueza, para a prosperidade. E graças a Deus, os meus projetos estão dando cada vez melhor. Porque tem uns outros detalhezinhos também, viu? Que são muito importantes que eu vou falar para vocês. Agorinha. Mas eu só quero lembrar que esse alinhamento com o sistema familiar, ele vai ser fundamental para que você consiga realmente mudar essa mentalidade. Que ela tem uma origem consciente, mas tem uma origem inconsciente também, né? Conheço pessoas que não têm dinheiro, mas vivem como se tivesse. Tenho medo de pessoas assim. Então, aí esse negócio da prosperidade ou do dinheiro, a gente
Varia muito a percepção, né, de cada pessoa. Tenho medo de ter muito dinheiro e ter que cuidar de alguém. Nossa, interessante. Com certeza teve alguém na sua família, Andrei Camargo, com certeza teve alguém da sua família que teve uma situação dessa. Guardou dinheiro e teve que usar o dinheiro para cuidar de um familiar, por exemplo. Isso gera um trauma transgeracional, a pessoa vincula com aquilo sem saber. É impressionante. E a meditação sistêmica é justamente um processo onde a gente olha para esses conteúdos conscientes e inconscientes. Por incrível que pareça, é possível através do processo meditativo você olhar para um trauma, mesmo sem saber qual é, através do sintoma que ele causa no seu corpo durante o processo meditativo. Olha que legal. Eu vou ensinar isso tudo na aula do dia 22, viu? Então vocês se inscrevam. Ela é ao vivo, eu vou estar participando, vocês vão estar participando com comentários, com perguntas, assim como agora. A solução passa por incluir a todos e tudo, julgar nada e ninguém. Exatamente, Thiago. Show de bola. A força do pensamento é incrível. Nós podemos atrair tudo que nossa vida, tudo para a nossa vida. Precisamos ressignificar nossas crenças e nossos valores. Exatamente, Cris. Obrigado pela participação aí. Valeu. Como se livrar do passado que bloqueia a prosperidade? Exatamente isso. Flight N. Que é o processo terapêutico, que é o que eu prometi que eu vou falar agora. Que é o processo que o Bert Hellinger chama de tomar da realidade. Né? Mas antes, deixa eu ler mais uns comentários aqui. Nossa, doutor, fazendo muito sentido aqui. Meus pais nunca quis ser nem de classe média. Sempre ouvi eles falarem que ter uma vida humilde e simples. Mas eu nunca quis aceitar, mas nunca consegui prosperar. Exatamente, Josiane, é isso que acontece. É uma fidelidade. O processo de criação de riqueza, ele está relacionado a esse mindset de merecimento. Tá? Então, toda vez que você se ver, né, numa situação dessa, porque imagina você, Josiane, faz aí por favor e comenta para mim o que você vai sentir, o que você sentiu. Imagina você com muito dinheiro, com uma mala cheia de dólar, um monte de joia, e você mostra para o seu pai toda essa riqueza, fala: papai, é minha, eu ganhei com o meu esforço, né? Como ele te olharia? É essa percepção que você tem, é essa percepção que te condena, né, a ter dificuldade, essa fidelidade, né? Galera, obrigado, vocês comentaram bastante, hein? Pena que não vai dar de ler o comentário de todo mundo, queria passar horas aqui. Por isso que a outra aula vai ser pelo YouTube, para a gente poder passar mais tempo. Eu partilho dos mesmos medos dos seus avós. Sim, Larissa, você viveu a guerra, né? Carmen Lúcia, e ter de cuidar de alguém. Isso precisa ser resolvido, traz responsabilidade. Quanta coincidência, fiz um curso muito top com a Cris em São Paulo e olha só, ela está nessa live. Valeu, Raul, seja bem-vindo. Josiane, sim, que legal, ele olharia orgulhoso. Que bom que a sensação é essa, porque quando alguns pais julgam muito a riqueza, mostrar-se rico para eles pode fazer a pessoa perceber que eles o rejeitariam, entendeu? Na percepção que eu fiz diante da minha família, de origem, né, nessa percepção diante da riqueza, essa que eu te propus aí, ela me trouxe um desconforto, porque não era todo mundo que olhava com cara boa para mim, não, né? E isso, essa vinculação, esse entrelaçamento que é do tempo real, ele também conta, né? Ele também conta bastante. Então o processo terapêutico, a gente só tem mais uns minutinhos, ele é um processo onde eu tomo para dentro de mim tudo aquilo que eu estou rejeitando do jeito que foi. Então eu entendo, né? Então eu entendo que eu ganhava pouco naquele trabalho, ou aquele trabalho
que eu tinha, aquele chefe me assediou moralmente, eu entendo que eu precisava passar por aquilo. Ou alguém comentou aí, levou um golpe, né? Eu entendo que eu precisava passar por aquilo, que eu atraí aquilo para mim. Ok? Então, primeira fase, entendo. Depois eu aceito, porque não tem jeito de mudar. Porque a coisa mais incoerente e infantil que a gente vive fazendo é querer mudar o passado, e o passado não muda. Então a gente entende, depois a gente aceita que aquilo foi assim. Depois a gente percebe que aquela realidade me trouxe até o momento presente. De alguma forma, dentro de uma trajetória de realidade, de destino, o que acontece antes é causa porque acontece depois. Então tudo que veio antes de mim, que trouxe o contínuo de acontecimentos que me trouxeram até a vida, todos esses acontecimentos me mantêm aqui, entende? Então, eu agradeço, eu concordo, entende? Eu vejo que eu saí ganhando. Por exemplo, só porque meu pai e minha mãe brigavam muito e eles ainda se toleravam, né, eu pude nascer. Olha só. Então, quer dizer, a primeira coisa que a gente vai pensar, se os pais brigavam, é pensar mal. Não, isso não podia ter acontecido, isso é errado, não sei o quê, um monte de julgamento. Não, mas se aquilo não tivesse acontecido, quem não tinha nascido? Vamos supor que na primeira briga dos meus pais, minha mãe tivesse separado, eu não tinha nascido. Então eu ia sair perdendo. Então eu saí ganhando com essas histórias de sofrimento. Então olha o quanto eu saí ganhando só porque o meu avô, ele fez tudo o que fez, eu estou na vida e do jeito que estou. Então eu entendo, eu aceito, porque não tem jeito de mudar, eu vejo que eu saí ganhando, eu concordo, depois que eu saí ganhando, eu agradeço e eu me alegro totalmente com aquela situação. Então, ter um fluxo de vida abundante na vida é fácil? Não. Você vai ter que fazer esse processo com tudo que te dói. Vai encarar? Quem vai encarar, comenta aí se vai encarar. Aquilo que te fazia chorar vai te fazer sorrir. A partir dessa mudança. Está preparado para olhar para o ex e reconhecer que você queria, de alguma forma, sofrer tudo que sofreu com ele? Que você não é vítima daquele relacionamento? E ainda agradecer ele por ter feito tudo que fez? Está preparado? É isso que vai te liberar para um bom relacionamento futuro. Ou um atual bom relacionamento. Enquanto a gente quer cobrar de ex, a gente está agarrada nele e o novo relacionamento fica tudo bagunçado. Então esse é o processo de integração sistêmica. O processo de integração sistêmica, que é o que eu chamei de processo terapêutico também, ele é o que vai fazer a ressignificação das mentalidades de pobreza, de escassez, de doença, para uma mentalidade de realização, de sucesso, de clareza. Então, tudo que vocês escutaram aqui e foram entendendo, já caiu muita ficha. Vai olhar. Olha só, o Thiago está comentando, eu tenho que olhar o Gilmar Mendes com amor. Cara, é isso mesmo, você acredita nisso? Você tem que incluir os corruptos. Olha que visão. Porque quanto mais você lutar contra eles, né, mais a imagem de corrupção permeia os seus pensamentos e mais você emana isso para o universo e mais você colabora com a corrupção. Por incrível que pareça, você aceitar os corruptos que houveram enfraquece a força da corrupção. Você dá um lugar a eles e eles não precisam voltar a acontecer para serem incluídos. Nós temos uma lei universal de inclusão. Tudo faz parte. Então tudo que a gente rejeita, a gente atrai. Doido, né? É o seguinte. Essa integração sistêmica, vocês já fizeram aqui, agora, de muita coisa. Muita ficha já foi caindo aí. Mas, dentro de uma constelação, como eu descrevi para vocês, existem algumas falas, onde essas falas representam a mudança do mindset diante daquela situação. E a meditação sistêmica é um método, né, que o Bert Hellinger usou muito, e que eu uso muito,
que ajuda a gente a fazer essas falas diante das situações e das pessoas em processos introspectivos de projeção mental. Entende? Quando a gente fala meditação, às vezes as pessoas acham que é ficar um a um e sem pensar em nada. Não é isso. Existe um caminho a ser percorrido pelo processo do pensamento que vai te abrir a mente para os seus emaranhamentos passados, para se desfazer deles, e que vai propiciar a sua mente a se conectar com a missão do futuro, né? Com a sua vida do futuro, com a sua vida plena. Né? E dentro desse achar da vida plena, eu não podia... então, só concluindo, a aula sobre os 4 segredos da meditação sistêmica para alta produtividade, ou seja, eu elaborei um conteúdo direcionado para que a pessoa consiga produzir mais no trabalho mesmo. Né? Então, a meditação sistêmica é justamente esse processo onde a gente faz esses olhares e essas falas. Porque 2 coisas impressionam o nosso subconsciente. Uma delas é o forte impacto emocional. A outra coisa é a repetição. Então uma coisa é você dizer para o seu pai: ó pai, eu desisto de ficar enchendo o seu saco por conta daquilo que aconteceu. Eu desisto de ficar cobrando que aquilo tivesse sido diferente. Uma coisa é você falar uma vez. Aí lá na frente você lembra de novo daquilo e dói. Ou seja, não foi ressignificado. Então outra coisa é você falar repetidamente uma vez por dia para a imagem do seu pai. Aquilo muda dentro de você e o seu mindset vai mudando e o fluxo de vida vem, bate na sua porta. Né? Então o processo de meditação sistêmica feito seguidamente, seriadamente, ele é extremamente libertador. Eu faço, eu explico, eu ensino isso muito aqui já nas redes sociais, vocês devem ver aí nos meus vídeos, já falei muito disso. E essa aula do dia 22 às 20 horas, em especial, a gente vai estar falando sobre a meditação sistêmica para a produtividade. Para você participar, você precisa se inscrever. Então, depois que terminar a live, você precisa ir no meu perfil, clicar no link lá do perfil e se inscrever com o seu e-mail. E por lá eu vou te mandar um link que você vai assistir a aula, porque essa aula é fechada, ok? A gente pretende fazer ela um pouco mais comprida, com mais conteúdo, né? Aqui a live só dá 1 hora mesmo, inclusive só tem 1 minutinho. E vai ser um prazer estar com vocês lá também. Então, eu não poderia falar de mindset sem falar do propósito. Então, quem ainda trabalha aí porque precisa do dinheiro, vai mudar isso agora. A gente trabalha por um propósito, a gente trabalha pela transformação que a gente pode causar na vida das pessoas. A gente trabalha pela partilha da nossa própria experiência de aprendizado. Entende? Por um ideal, por algo que a gente vai deixar como legado depois que for embora. Algo que você faria até de graça. De tanto que você ama fazer aquilo. E de repente, mesmo se você faria de graça, você começa a ganhar muito dinheiro com aquilo. Então não é o quanto ganhar, é como ganhar, é importante. Uma outra coisa do mindset de prosperidade, de amplidão, é que experiências, elas são mais importantes do que coisas. Então investir em cursos, investir em viagens, investir em formações, em contextos culturais, esportivos, experiências, vai complementando e enchendo o coração da pessoa muito mais do que coisas. E essa luta, né, por esse propósito, essa luta ela vai nortear a coragem que a gente precisa de ter para realizar tudo isso que está sendo proposto. Brigadão por vocês terem estado aqui, ó. Beijo no coração, vai ficar gravado até amanhã. Marca os amigos. Valeu!